Fala, nação colorada, eu sou o Lucas Pires e hoje eu estou iniciando esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente, com um vídeo propriamente dito. Por quê? Eu preciso esclarecer para vocês que o resenha de hoje tivemos um pequeno problema técnico no meu microfone. Como vocês sabem, quem ouviu o primeiro resenha colorada sabe que o Nicolas mora em Capão da Canoa e eu moro em Santa Maria. Então o nosso resenha é gravado via ligação telefônica. E o meu microfone, por sei lá quais motivos, acabou dando um pequeno problema e ficou com um ruído. Então é só para esclarecer esse pequeno contratempo, esse pequeno problema técnico que acabou dando no meu microfone. No mais, o resenha segue com o mesmo padrão, a nossa conversa, o nosso debate, como vocês já conhecem. Enfim, nação colorada, vai sair hoje. Eu tô gravando na sexta-noite, na verdade vai sair amanhã ao meio-dia. Esse resenha provavelmente, a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter saído, né? Óbvio. E às 6 às 18 horas de sábado, no caso, logo mais, após este resenha, sai o comentário do especialista com o Guto. E era isso, nação colorada. Fiquem atentos ao nosso debate, à nossa resenha. Se inscreve no canal já de cara, compartilha, dá o seu like, deixa seu joinha, seu comentário. Era isso, nação colorada. Fiquem todos com Deus e vamos que tem resenha colorada no ar. Salve, nação colorada. Mais um resenha colorada tá no ar. Eu, Nicolas Tessari, junto com meu amigo Lucas. Boa noite, Lucas. E aí, Nicolas, boa noite para toda a nação colorada. Hoje, uma sexta-feira diferente, tem jogos para comentar do Inter, propriamente dito, mas com muitos assuntos de relevância para a nação colorada e de muita relevância para o futebol sul-americano. Saiu o sorteio da Libertadores. Exatamente. Isso é o assunto que vem à pauta já de imediato. O que tu tem a me dizer, Nicolas, sobre esse grupo do Inter, que teoricamente é um grupo fácil, mas ao mesmo tempo ele é um grupo que tem que ligar um sinal de alerta? O que tu tem a me dizer, Nicolas? Exatamente. Hoje, quando eu acompanhei o sorteio, à primeira vista eu pensei, tamo grande, tamo bem. Aí depois tu para analisar, o Inter tem que jogar com esse sinal de alerta que tu falou. São adversários fracos, mas acho que os fatores externos dos jogos vão atrapalhar mais do que o próprio adversário. Não sei se tem uma opinião parecida com a minha. Assim, Nicolas, eu acho que se complementa a minha opinião com a tua pela questão altitude, que é um vilão que não é só do Inter, ele é um algoz não só do Inter, para todos os clubes brasileiros que jogam a uma altitude acima de 1.500 metros se torna complicado. Para quem é gaúcho sabe, o cara sobe na terra, o cara dá essa sobradinha aqui na volta da região central, já tranca o ouvido, o cara respira com dificuldade, então você imagina 1.500 metros, tendo que dar um pique de 100 metros, um piquezinho rápido, atravessar um campo, é complicado. 90 minutos, né? E é assim, o cara corre 5 minutos para, sei lá, correr do cachorro e o cara já toma um pau a 30, 40 metros acima do mar. Então, 1.500 correndo 90 minutos não é para qualquer um. E tem mais a questão também do Olímpia, que é vamos usar o termo, a nossa toca em Libertadores, nosso algoz, lá naquela final de 1980, se não me falha a memória. 79. Eu não me lembro que ano foi, acho que foi 79. Não me lembro, mas enfim. Pode falar? Não, é completar só, acho que foi em 1989. 89, pois é. Então, assim, o Olímpia, ele é o nosso algoz. E tem a questão que o Baldassi citou até num vídeo dele, que o Olímpia é o queridinho da CBF, não, da Conmebol. E isso me dá medo, cara. Me dá medo porque a gente já vem de um retrospecto negativo com arbitragem, com VAR, enfim. Eu não sei se tem VAR na fase de grupos da Libertadores. Também não me recordo. Eu não tenho essa recordação aí, mas se tiver, isso me assusta. E a questão do Deportivo lá, cara, a gente comentou a respeito da distância, mas eu acredito que isso não seja empecilho, porque o Inter, apesar de viver um mau momento financeiramente falando, tem condições de fretar um voo e um pouco mais de 5, 6 horas, acredito eu, não sei qual é o tempo que leva,
uma viagem desse naipe, mas o Inter consegue dar uma condição de jogo de transporte e logística para que cheguem bem ao jogo alguns jogadores. Eu acho alguma coisa a respeito disso para falar? Eu acho assim, o Always Red, que é o time da Bolívia, ele é um time fraquíssimo tecnicamente. O Inter é obrigado a vencer. Eu vou botar lá um empatezinho, tá bom, por causa da altitude. É importante lembrar que o Inter não vai jogar no estádio deles, que é a mais de 4.000 metros de altitude, vai jogar em La Paz, que também é 3.600 metros de altitude, é muito alto. Então eu consideraria um empate lá até um bom resultado por causa da altitude. Tá? No Beira-Rio, menos de 3-0 é crise. O Deportivo Táchira, concordo contigo, é longe, mas o Inter tem condições de fretar um avião. O Inter tem uma equipe de massagistas, o Banha está lá até hoje. Então não é desculpa, o Inter tem mais time, tem mais camisa, tem que vencer o fraco time também do Deportivo Táchira. O Olímpia será, eu acho, o adversário mais difícil, é o que vai brigar pela primeira vaga, pelo primeiro lugar do grupo. Ele tem o experiente Roque Santa Cruz, quem joga Play 1 aí há muito tempo, desde aquela época, lembra com certeza do Roque Santa Cruz. Ele ainda joga bola e é o centroavante do time dos caras. Então eu acho que vai ser a pedra no sapato, todo o fator histórico de 1989, a Conmebol do lado deles. Então acho que vai ser o adversário mais difícil do Inter enfrentar. Cara, e o Olímpia fazendo uma ressalva, não sei se isso realmente pode atrapalhar a questão retrospecto, mas teve uma final de Libertadores, eu não vou me lembrar em que ano, que o Olímpia decidiu com o Grêmio. Uma final. E o Inciso, na época, jogava pelo Olímpia. Os colorados mais antigos vão lembrar desse episódio. E por baixo da camisa do Olímpia, o Inciso estava vestindo uma camisa do Olímpia. Talvez, se pegar esse episódio e levar para dentro do vestiário do Olímpia, pode servir como um fator motivacional para ele. Pô, o cara veio jogar por nós aqui com uma camisa dos malucos lá. Talvez não faça nenhuma diferença. Mas futebol é aquele velho chavão, é uma caixinha de surpresa. E o Olímpia tem peso de camisa, cara. Querendo ou não, é um time histórico, ele tem tradição no Libertadores, não é um time que chegou lá por acaso. Então eu acredito que para complementar a tua opinião, complementar a tua resenha, eu acredito que o Olímpia realmente vai ser a nossa pedra no nosso caminho. Então eu acredito que a gente tem chance de sair e tem plenas condições de sair líder desse grupo. Quem sabe fazer uma das melhores campanhas da primeira rodada, no turno, né, da Libertadores, na fase de grupos, e levar todas as decisões depois, na fase do mata-mata, para o Beira-Rio, né, a segunda partida. Então eu acredito que o Inter tem condições, sim. O Inter tem a chance na mão de ser a melhor campanha, porque comparado com os outros brasileiros, é o melhor grupo que poderia ter caído, apesar de todos esses fatores externos. No 11 contra 11, o Inter é o melhor do que desses três times. O Inter estreia na Libertadores dia 20/4, então daqui a 11 dias, contra o time boliviano do Always Red, lá na Bolívia. Depois o Inter em casa contra o Deportivo Táchira e contra o Olímpia na outra semana. Depois sai para jogar duas fora contra o Deportivo Táchira e o Olímpia. E fecha dia 25/5 contra o time boliviano no Beira-Rio. Eu espero mínimo primeiro lugar geral. O Inter é obrigado a ser o primeiro geral. Então, mas tem mais uma questão que a gente esqueceu de mencionar nessa questão do Inter, é que apesar do nosso grupo ser tecnicamente fraco, a minha dúvida é se o time do Miguel vai estar alinhado até a estreia. Bem lembrado. Esse é o principal ponto, no meu ponto de vista, na minha opinião. E a minha maior preocupação. O Inter será que estará alinhado até lá? Bem lembrado. Essa é, junto com os fatores externos, é o principal motivo. O Inter tem que estar encaixado. E lembrando que o Inter só vai a campo dia 14, na quarta-feira que vem, contra o Aimoré. E depois, se eu não estou enganado, é a estreia na Libertadores. Então o Inter tem um jogo antes da estreia da Libertadores.
Essa que é a minha colocação. Até eu não sei se seria, que agora a gente já perdeu o tempo. O clube poderia ter feito alguma partida amistosa nesse meio tempo, que ficou parado, até para testar e dar rodagem aos atletas, para poder alinhar e ajustar os erros visíveis da última partida do Inter no Grenal. Provavelmente o Miguel fez rachões, fez jogos contra times sub-20 lá, provavelmente ele deve ter aproveitado esse tempo para fazer isso. Mas esperamos que tenha servido, né? Porque, olha, se ele não ficar em primeiro lugar nesse grupo, a crítica vai vir. Com certeza, com certeza. E falando em crítica, Nicolas, essa semana correu uma notícia aí na mídia, na imprensa, né? A respeito, falando em crise, de uma demissão em massa dentro do Internacional. Cerca de mais de 30 funcionários, eu não sei o certo no número porque eu não acompanhei. Mas enfim, é um número expressivo de trabalhadores que acabaram indo para a rua. E eu, num primeiro momento, achei uma baita sacanagem do clube em mandar todos para a rua, mas depois, parando para analisar, o Inter é uma empresa, e essa empresa, para que não se demita mais funcionários futuramente, precisa ter esse corte de gastos. A pandemia está aí, o clube não tem bilheteria, talvez a receita com patrocínios diminui, então são cortes de gastos. O que surpreendeu a torcida colorada num ponto de vista um pouco mais elevado foi o fato do Yarley, que é o nosso multicampeão, estar dentro dessa lista de demissões. Né? O que tu tem a me falar a respeito disso? Tu concorda com essas demissões de massa ou tu acha que foi uma insanidade do clube? Olha, Lucas, vendo do ponto de vista de negócio, são 60 funcionários, se eu não me engano, que foram demitidos. Eu não vi o número exato. Se eu fosse assim um chefe de uma empresa, eu analisaria por um lado positivo, porque é corte de gastos, tá? Agora, vendo pelo lado humano, tu demitiu 60 pais de família que ganhavam um salário, claro, tem o Yarley, mas certamente o Inter demitiu o pessoal que ganhava um salário, 2 salários, tá? E aí, jogadores que não são profissionais têm um salário de 50, 40 mil reais no mês. Nesse ponto de vista, eu acho uma insanidade, como tu falou. Eu acho que poderia ter tido um olhar mais humano, quem sabe fazer um acordo com os jogadores. Tem jogador no grupo principal, reserva, que ganha 400 mil reais no mês. Será que não seria bom fazer um acordo com esse cara, vamos diminuir 10% do teu salário para a gente não ter que demitir 15 funcionários? Será que não seria uma opção para isso? É o que nós comentávamos a respeito disso há umas 3 ou 4 semanas atrás, eu acredito que foram uns 4 resenhas atrás, a respeito do salário do Abel, que eu citei contigo, que o Abel Hernandes tinha um salário muito alto para ser reserva. Exato. E no Brasil, não só ele, mas no Brasil, se criou a cultura de que jogadores de futebol têm que ganhar 400, 500, 600 mil de salário. Cara, é muito dinheiro para uma única pessoa e muitas vezes para ser improdutivo dentro de um clube. Exatamente. E tem gente ali que viveu a vida inteira dentro do Internacional, tem o sustento da sua família, dependia disso. Aí tem o cara que é reserva, que ganha um caminhão de dinheiro. Isso eu não concordo. E que amanhã depois está em outro clube e não vai nem lembrar que está em outro clube beijando o escudo do clube ainda. Casos de jogadores que foram campeões por nós e quando jogaram no rival falou que desmereceu o nosso clube, acabou desmerecendo a história que tinha com nós. Então eu acho um absurdo esses salários muito altos do futebol brasileiro, sendo que 98%, eu vou ser usado em falar que 98% dos atletas profissionais no Brasil ganham pouco mais de 2 salários. Então é uma disparidade muito grande. E não falando só em atletas de futebol, jogadores, mas falando de pais de família, trabalhadores que vivem num momento que o Brasil atravessa talvez uma de suas piores crises sanitárias e ao mesmo tempo econômicas. Então eu acho que o clube poderia ter, não digo que está errado em demitir, talvez cortar gastos, mas tem outros setores que poderiam ser cortados e não cortar nesses trabalhadores que dependiam dessa renda. Exatamente, então, cortar gasto faz parte. A gente está numa crise, mas tem coisas que acho que poderiam ser melhores administradas. E eu acho que não foi desse jeito que foi tomada a decisão. Mas, enfim, agora
tá feito. Umas coisas bem administradas que a direção do Inter fez foi liberar o Marcos Guilherme para procurar um outro clube. E tem quem sabe também, talvez alguns discordem, outros concordem em não renovar com o Rodinei. Eu acredito que tem algumas acertadas da direção, principalmente em relação ao Marcos Guilherme. Eu acho que o Marcos Guilherme não tem nem ambiente mais para... Olha, se tivesse torcida no Beira-Rio, ele já não estaria mais lá. Ele só está ainda lá no Beira-Rio porque não tem torcida. Eu acho que a diretoria fez bem. Se está pensando em cortar gasto, começou bem, cortando o Marcos Guilherme. Rodinei, parece que nós noticiamos aqui que iria renovar, não vai mais, pelo que as notícias estão informando. Então aí a gente começa a falar a mesma língua, cortando gastos nesses jogadores improdutivos, não acrescentam em nada e estão aí para tomar o fogo na sua carreira. Eu acredito que aí nesse sentido eu concordo contigo, o Inter acertou, apesar de que eu gosto do Rodinei, particularmente falando, gosto do futebol dele, talvez numa outra situação ele agregaria muito ao futebol do Inter, mas eu acho que hoje dentro do esquema do Miguel, olhando o esquema do Miguel, eu acho que ele não tem mais espaço no clube. Então acho que você está certo. Também concordo contigo, acho que numa outra oportunidade ele fez um bom trabalho no Inter, porém se ele não se encaixa, não tem por que o Inter pagar dinheiro para manter o jogador ali, sendo que tem gurizada da base subindo, tem o Saravia que está tomando forma, então obrigado Rodinei e até nunca mais. Vai trabalhar no Mato Grosso na colheita da soja. Ele tá devendo 1 milhão pro tio Elusmar. Tá devendo 1 milhão pro tio Elusmar e vai tomar um suco Del Valle ainda Del Valle. Falando, já citou no suco Del Valle, né? Vamos destacar, o Grêmio hoje perdeu, apesar de ter sido ajudado, né? Que era para ter jogado no Equador. Aí, em função da Covid, o jogo foi transferido para o Paraguai, sem altitude. E mesmo assim, o Grêmio perdeu para o Del Valle por 2-1. Semana que vem o jogo na Arena, o Grêmio vai ter que reverter para entrar no grupo do Palmeiras, né? Não é um grupo muito fácil, não. É Palmeiras, Defensa e Justiça, um time que eu não lembro, que é mais fraco. E o Grêmio, provavelmente. Eu acho que o Grêmio passa. Eu também acho que passa, apesar de ter sido sabotado na partida dele, como vi vários comentários a respeito disso. Eu não assisti a partida e não tenho vontade de ver. Esse é o Brasil que eu quero, que eu amo perdendo todos os dias. Então, assim, foi sabotado pelas imagens que eu vi ali, pelos comentários, mas é aquilo, nós perdemos um campeonato no apito, então eles se aguentem, nos virem de nós, agora nós vamos... Exatamente. Você, gremista, que está escutando a gente, que riu da gente final do Brasileiro passado, agora vai ter que aguentar. Que é a mesma situação. Exatamente. Vocês são nossos irmãos, nós os respeitamos, mas vamos rir de vocês, porque a corneta é válida também. Então, Lucas, nosso tempo já tá estourando, cara. Infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Com certeza, cara. Então, considerações finais aí, Lucas. Torcida colorada, pro ouvinte que nos escuta aí, que já tá deixando o seu like, tá compartilhando, tá sendo ouvinte fiel aí do canal. Bom, cara, eu tava com saudade do resenha. Uma semana a gente ficou sem gravar, até porque não tinha jogos, pela correria também da nossa semana aí. Eu tava com saudade de fazer nesse ambiente colorado, alvirrubro aqui. E vamos lá apoiar o trabalho do Miguel. Eu vi comentários em WhatsApp de pessoas torcendo contra o Miguel, dizendo Colorado. A única coisa que eu digo, quem torce contra o Inter, independente do treinador, independente da direção, Colorado não é. Pode ser qualquer coisa, menos Colorado. Então eu acho que a nação Colorado que fica é isso. Vamos apoiar o nosso clube. Faça, como dizia o Pedro Ernesto, faça figa, dobre os joelhos no chão, peça a Deus, não interessa como. Vamos apoiar o clube, vamos fazer tudo que é tipo de fé para a gente poder, pelo menos esse ano, ter uma alegria no futebol. E era isso, um bom final de semana para a nação colorada, para a Tímica especial. Um abraço para o Guto, nosso comentário do especialista, que está saindo ou agora mais cedo ou mais tarde. Ainda não sei bem certo que horário vai sair, agora no sábado, né? Mas enfim, era isso, nação colorada. Tuas considerações, Nicolas, para esse resenha? Mandar um abraço aí para toda a torcida que está nos escutando aí, deixando like, compartilhando. Está sendo muito importante para nós ver o crescimento da página, tanto no Facebook quanto no YouTube.
Pedir também vocês curtirem lá o comentário do especialista. E é isso, vamos apoiar, reiterando o que tu falou, apoiar o Miguel. Não vai ser fácil, mas a gente já ganhou de um time que era o melhor do mundo, com o melhor jogador do mundo, então para nós nunca é fácil. E semana que vem vai ter mais resenha. Colorado, o Inter joga no meio da semana, então vamos lançar mais uma resenha na semana que vem aí. Era isso, enquanto eu vou ficar tomando meu suco Del Valle. Tá bom, um abraço pessoal, uma boa semana, tomem bastante suco, hidratem-se. É isso, até mais, tchau. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.